Você vai ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos. Gênesis capítulo 11. A televisão hoje não deu certo, lá depois temos que ver lá, o que aconteceu. Lá você olha na sua Bíblia. Verso 11, nós vamos ler até o 9, que é uma história muito conhecida e tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Tenho algumas perguntas para te fazer hoje. Eu creio que esse texto vai se enquadrar. Talvez de ordem de curiosidade: de onde vêm todas as línguas do mundo? Eu penso que nós vamos encontrar aqui. Essas línguas são os idiomas, né? Essas línguas são resultados do pecado. Outra pergunta: é bom ou ruim que existam tantos estados políticos diferentes hoje no mundo, tantas nações geopolíticas com idiomas diferentes, em lugares diferentes, com governos diferentes, que frequentemente estão em conflito? Isso é bom ou é ruim? O que é que Deus pensa de um super estado único, de uma única nação, ou de repente de um único governo, e o mundo de fato vai terminar com algo tipo, mais ou menos assim, um estado único? Uma pergunta de ordem pessoal: pessoalmente, qual é o seu pecado mais profundo? E o que é que Deus pensa a respeito dele? E o que Ele fez para te resgatar disso? Eu penso que todas essas perguntas que eu te fiz, nós vamos conseguir tirar mais ou menos aqui desse texto e completar com o último livro da Bíblia que tem a ver com essa palavra que foi falada para nós. Em primeiro lugar, vamos esclarecer uma coisinha. Para os leitores mais atentos, que já leram Gênesis mais de uma vez, você talvez tenha alguma confusãozinha no começo do verso, que fala assim, que em toda a terra havia apenas uma língua, descreve a origem das línguas. Mas aqueles que já leram vão olhar no capítulo 10, por exemplo, que ele vai falar que já existiam certas línguas, existiam povos, cada um a sua língua. No verso 5 do capítulo 10, fala assim, estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, segundo as suas nações. 2 versos para trás, do próprio capítulo 11, que nós lemos aqui no 31, você vai conseguir identificar os filhos de Sem, um dos filhos de Noé, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e segundo as suas terras. E aí, às vezes, você se confunde: poxa, mas como é que funciona? Já tinham língua ou não tinha? Agora começa o 11 dizendo que a terra tinha uma só língua. Então, para nós começarmos nesse texto, que é preciso que você entenda que o autor, quando ele está escrevendo aqui, ele não está fazendo em ordem cronológica. Lá em Apocalipse, as pessoas se confundem muito por ler Apocalipse achando que tudo é uma ordem cronológica. Então você começa de um negócio, termina outra coisa no capítulo 7, por exemplo, começa um outro assunto no 8, e as pessoas, não, agora depois disso vem isso, vem aquilo, e você se confunde. Jeremias é um outro livro que também não está em algumas partes em ordem cronológica. Às vezes você está lendo, morre um rei, dali um pouco, alguns capítulos para frente, está ali aquele rei de novo. Então, por que eu estou te falando isso? Que é importante, quando nós temos dúvida a respeito de alguma coisa, ao invés de nós ouvirmos na internet muitas pessoas levantando dúvida contra a palavra de Deus, isso e aquilo, tentando levantar a polêmica, que você volte os seus olhos para o texto com um pouquinho mais de cuidado só. Leia um capítulo anterior, leia 2 anteriores, leia 2 para frente, que as coisas vão se elucidar. E é o que se dá aqui. No capítulo 10, ele está relatando o que aconteceu depois do dilúvio. Vocês se lembram? Todo mundo conhece a história do dilúvio. Vou passar por essa parte. Quando Noé chega, ele e os seus filhos, Deus dá uma ordem para eles no capítulo 9. E é essa ordem que tem tudo a ver com esse texto do capítulo 11.
Deus fala para ele quando eles saem da arca assim, ó, vão, encham a terra, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Essa é a ordem que Deus dá para eles no capítulo 9. No capítulo 10 é mais ou menos uma exposição do que está acontecendo. Cada um foi para esse lado, outro foi para esse lado, vem outras pessoas nascendo, cada um segundo a sua língua. Isso aqui está acontecendo depois de Babel. Quando ele termina de dizer para onde as pessoas foram, no capítulo 11 ele vai começar a descrever o que aconteceu, qual é a origem dos idiomas. Então é isso que o autor quer dizer. E aí a gente vem acompanhando o capítulo 10, o que acontece, as pessoas se espalhando pela terra, mas o capítulo 11 é como uma bomba lançada. Deus intervém de novo, Deus acabou de lançar um grande alerta no mundo, que foi o dilúvio, o Noé e seus descendentes. E aqui nós vemos uma bomba sendo lançada e 2 pecados básicos sendo expostos. O que acontece no capítulo 11 é uma desobediência ao capítulo 9. Parece que eles estão fazendo algo bom, né? Vamos reunir uma cidade, vamos construir uma cidade, vamos ficar por aqui, vamos levantar uma torre, para que a gente não seja espalhado pela terra, para que haja um comércio comum, para que as pessoas não precisem ir lá longe para ir buscar, enfim, quando você começa a ler, assim, olhando só por aqui, poxa, parece que é até uma iniciativa boa. E é por isso que nós temos que começar a, juntamente com esse texto, olhar para dentro de nós, querido. Muitas vezes nós temos uma iniciativa que aparentemente parece boa, mas nós esquecemos do que Deus nos mandou lá atrás. Deus deu uma ordem no capítulo 9, olha, agora eu quero que vocês encham a terra, que a minha glória se espalhe sobre a terra inteira, que vocês se multipliquem. E essa iniciativa deles aqui expõe 2 pecados de desobediência. E esses pecados assim vão ser tão significativos que Deus usa essa palavra do primeiro livro da Bíblia, a primeira cidade depois do dilúvio, como a última cidade que a surgir nos últimos tempos. A palavra Babel aqui, que nós vamos ver, ela é mencionada mais de 200 vezes na Bíblia, e na maior parte delas ela é traduzida como Babilônia. Você vai ver depois, evidentemente, na história, o grande rei lá Nabucodonosor, que acabou conquistando Jerusalém, levou cativo o povo judeu, está lá o contexto da história de Daniel, de seus 3 amigos, está lá o contexto dos profetas que depois voltaram do exílio, enfim. Essa é a grande cidade de Babilônia que surgiu fisicamente, ou melhor, o momento de Babilônia que ela foi mais glorificada no mundo. Eu vou levantar isso aqui depois, um pouco mais além. Mas eu gostaria de voltar os seus olhos de novo para o verso 4 desse mesmo capítulo 11, porque é aqui onde nós começamos a olhar os pecados deles, para que possamos olhar os nossos pecados. O verso 4 diz assim, ó, disseram, venham, vamos construir uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra. Tem 4 coisas acontecendo aqui. Primeira, eles pretendem construir uma cidade. Segundo, eles pretendem construir uma torre dentro dessa cidade, que alcance aos céus. E as 2 últimas, eles querem criar um nome para eles mesmos, se tornarem famosos, e eles não pretendem ser dispersos sobre a terra. Os 2 últimos têm a ver com os 2 primeiros. Ao construir uma cidade, eles não vão ser espalhados sobre a terra. E ao construir uma grande torre, é o que eles entendem que eles vão conseguir fazer um nome para eles mesmos. E a torre e a cidade, queridos, são expressões externas de pecados que estão lá dentro. Eu quero tentar fazer uma analogia contigo também sobre quais são as torres e as cidades que eu e você construímos. Porque aparentemente, como eu falei, parece bom, parece um bom momento, parece que é bom a gente ficar por aqui e ter tudo em comum. Mas às vezes nós esquecemos que Deus nos deu uma ordem. E aí nós fazemos coisas, e essas coisas externas só são um reflexo do pecado que está lá dentro. Então o objetivo hoje é olhar para o que Deus fez aqui nesse texto, mas também, querido, olhar para o que está acontecendo dentro de nós. Porque às vezes existem pecados interiores que nós construímos uma cidade para nos juntarmos, para nos aproximarmos, ou queremos construir uma torre para sermos conhecidos ou reconhecidos. E tem 2 grandes pecados. Qual é o primeiro deles? O amor ao elogio. Vamos tornar o nosso nome célebre. Qual é o segundo pecado que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje no mundo, como eu compartilhei agora há pouco? Amor à segurança. A minha segurança não está em Deus, a minha segurança está no que eu posso controlar. Por isso que eu falei que esse espírito de medo e pânico que está acontecendo agora por causa dessas coisas não pode te atingir. Você tem que ficar no espírito de moderação, como a palavra diz. Seja precavido, faça o que for necessário em meio a essa situação que nós vivemos, para você não se sujeitar àquilo, seja prudente, a Bíblia diz, não é?
mas não seja consumido por um espírito de medo. Quem é consumido pelo espírito de medo está depositando a sua confiança onde? Na segurança de uma cidade. Entenda essa cidade como metáfora aqui. Às vezes você coloca toda a tua confiança no que o governo vai fazer para nos livrar dessa. O que é que os cientistas vão inventar para nos livrar dessa? Enquanto eles não falam nada, nós nos desesperamos. E esquecemos que a nossa confiança está em Deus. Tua confiança está em Deus, amém? Nós não cantamos, não hoje, mas cantamos aqui, a quem temerei? Eu sei quem vai à frente, quem me protege, hein? O Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Ele reina para sempre, é um grande amigo meu, e aí eu repito de novo, o Deus que é poderoso. Querido, essa é uma das razões por que os cristãos cantam, para se lembrar daquilo que Deus já fez por nós. Às vezes nós cantamos aqui achando que, estamos esperando o resto dos atrasados chegarem. Ou simplesmente uma preparação para a palavra. Não, você está declarando coisas que serão mentiras ou verdades sobre a tua vida. Se você só lê o que está escrito lá, isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Nenhuma. Por isso que o momento do louvor é um momento único. Eu peço para que você não chegue atrasado, a não ser que seja um imprevisto. Porque é um momento onde os cristãos se reúnem para elogiar a Deus, para declarar sua confiança diante dEle, querido. Não é um momento, vou chegar lá só para a palavra. Sabe, às vezes nós temos imprevistos, mas eu quero que você não deixe isso se tornar um hábito na tua vida. Não deixe você menosprezar um momento de louvor como um momento de entretenimento ou preparação para qualquer coisa. É um momento onde os santos se reúnem para declarar coisas. Momentos como esse que nós vivemos agora, essa música faz muito sentido, ou não. Se você simplesmente canta ela ou lê o que está escrito lá em cima, não faz sentido para você dizer que Deus vai à frente. Agora, quando você ouvir, talvez nessa semana, ou nas próximas semanas, ou sei lá, se a coisa piorar ou não, o que vai vir sobre a tua vida? Um espírito de medo? Ou, eu sei quem vai à frente, quem me protege em paz, o Deus que é poderoso, sempre ao meu lado está. Entende como você começa a tua semana? Entende que você se apropria? Aí se o troço der errado mesmo, aí você faz o quê? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Sai, vírus! E aí você faz a tua oração lá, mais alto que o vírus. Aí você muda a letra. Faz o que você quiser, querido, mas não é uma utopia, não é uma mensagem positiva, meu querido. É fazer a palavra de Deus ser prática na tua vida. É sair da religiosidade. É pegar aquilo que está escrito aqui e tomar realmente posse para você. A vontade de Deus não é que nós encontremos segurança nas cidades, ou nas coisas que nós achamos que podem nos proteger, mas em obedecer a Deus. Se o Senhor te mandar você visitar alguém, se o Senhor te mandar você proclamar a palavra de Deus, você não vai proclamar? Porque agora está isso ou aquilo. Se Deus te mandar, querido, vai, porque Ele vai te proteger. Quantas vezes Jesus tocou num leproso? Podia pegar, podia se contaminar também, mas quem mandou foi Deus. Então, se Deus mandou, toca. Se Deus mandou, entra lá no hospital. Se Deus mandou, entra lá naquela casa. Ouve aquilo que Deus quer dizer para você. E o que é interessante aqui é que nós vemos que, mesmo após o dilúvio, mesmo após aquela grande advertência que Deus deu para eles, a respeito de obedecer ou desobedecer a Deus, a natureza do homem, querido, continua a mesma. Deus acabou de dar um livramento, os povos começam a se espalhar pela terra, mas a natureza do homem continua a mesma. Olha ali no versículo 5, por exemplo. Diz assim que o Senhor desceu para ver a cidade e a terra e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. O autor aqui deixa ênfase nos filhos dos homens, no sentido de serem filhos de Adão. Ainda com aquela natureza do pecado, Adão fez mais ou menos isso que eles fizeram. Adão estava debaixo da proteção de Deus, da segurança da cidade, entre aspas, de Deus, debaixo da glória de Deus, que é a torre, no sentido de construir um nome para si mesmo, era chamado pelo nome, Adão, Adão, onde é que tu estás? Quero conversar contigo nessa tarde. E Adão escolhe, por si mesmo, sair debaixo dessa segurança, construir uma história para si mesmo. Quando eu falo Adão, entenda-se Adão e Eva, o homem, a natureza, a humanidade, escolhe por si mesmo sair da segurança, da proteção de Deus e construir para si mesmo. Não,
Eu vou ser conhecedor do bem e do mal igual a Deus. Eu vou ser. E é esse o grande pecado enrustido aqui. E o interessante é que o autor ali, a gente presume-se que seja Moisés, né, que escreveu o livro de Gênesis, e ele dá uma ênfase muito interessante, que ele fala assim que Deus desceu para ver a torre. E o que é que os homens queriam fazer? Uma torre que subisse até o... Então é como se fosse uma ironia, né? Eles estão fazendo uma torre tão alta que Deus vai descer de onde ele está, para ver aquela torre que os homens estão construindo para construir um nome. Eu penso que a única maneira de você tentar mostrar a natureza ridícula de uma pequena conquista humana, uma pequena realização humana, é usando de ironia, como Moisés usou para escrever isso. Olha, Deus desceu para ver a torre que ia chegar até os céus. E Deus observa algumas coisas dentro desse momento que eles estão agora. E eu e você deveríamos fazer uma pergunta assim: agora, o que Deus vai fazer? Em resposta a esse pecado que eles se recusam a encher a terra com a glória de Deus. Em resposta a esse pecado que eles querem assegurar a sua vida numa cidade e tentar se exaltar acima dos céus. O que Deus vai fazer? Olha o verso 6 e 8, até o 8 comigo. O Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm a mesma língua. Tem duas coisas aqui. O povo é unido nesse ponto, e o povo tem a mesma língua. E Deus fala assim: agora isso aqui é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Será que Deus estava triste que eles estavam construindo uma cidade tão bonita? Será que Deus estava preocupado que essa torre realmente chegasse até os céus e aquilo ali afrontasse ele em termos de magnitude? Ou será que Deus está enxergando um grande pecado enrustido dentro deles, que se eles permanecerem como um, com a mesma língua, a coisa vai piorar? Quando Deus fala assim, agora, isso é apenas o começo, não haverá restrição para o que eles planejam fazer, significa que não é que Deus estava impedindo com que a humanidade evoluísse, no sentido de fazer melhores construções, aprendesse a fazer arranha-céus ou coisas assim. Deus estava falando assim: olha, agora não há restrições para o que eles planejam fazer de mal, porque o que eles estão fazendo é uma desobediência profunda, a respeito de encher a terra com a glória de Deus, que seriam espalhar e se multiplicarem. Eles estavam desobedecendo lá atrás. Querido, muitas vezes eu e você fazemos isso. Muitas vezes nós estamos com pecados interiores lá dentro, e Deus precisa olhar para nós: ei, eu preciso intervir. É o momento de eu intervir. E às vezes o momento de Deus intervir é Deus vindo e causando confusão. Existem alguns certos tipos de confusão que são para o bem. Não é aquela confusão de barraco, né? Mas certos momentos, a confusão aqui é que o discurso ficou difícil de entender. Eu não vou imaginar aqui como é que foi a história, se alguém pediu tijolo em inglês, alguém entendeu em japonês alguma coisa, como é que foi, não vamos imaginar isso agora. Mas o fato é que eles não entenderam mais o que cada um falava, e cada um pegou o seu rumo. Depois no capítulo 10 você vai entender, você vai ver os grupos de pessoas que foram para vários lugares ali, cada um tomou o seu rumo segundo a sua língua. E aqui foi a origem dos povos após o dilúvio, a origem dos idiomas e a origem dos povos após o dilúvio. Cada um, segundo a sua língua, saiu. Deus está sinalizando aqui que Ele está prestes a não apenas multiplicar os idiomas, mas a espalhar os povos. Era desejo de Deus que os povos fossem espalhados. Para quê, querido, que os povos... Aquela pergunta que eu fiz para você: por que é tão... Será que é bom ou é ruim que existam tantas nações? E quando a Bíblia fala de nações, ela não fala de países como nós conhecemos hoje, países geográficos, ela fala de grupos de pessoas. Por exemplo, existem países onde, dentro daquele país, existem várias nações dentro. São do mesma nação geopolítica, mas os idiomas são diferentes. Lá na Espanha nós temos os catalães lá no meio, aqui no Brasil nós temos os gaúchos, né? Brincadeira com os gaúchos. Mas enfim, nós temos grupos de pessoas diferentes que se distinguem em várias etapas. Nós temos os índios dentro aqui da nação brasileira, são brasileiros, mas parece que nós conhecemos a Jesus, mas eles nem têm a mesma língua que nós, precisam de um outro tipo de atenção, de um outro tipo de abordagem. Então, dentro de cada nação, e a Bíblia, esse é o sentido que a Bíblia usa como nação, ele fala assim: Deus estabeleceu isso até mesmo como sistema de proteção, nesse momento, para que o homem não intente em fazer o mal em larga escala, porque o mal sempre vai acontecer, mas não em larga escala até um determinado momento da história.
Deus colocou uma restrição ali para que o orgulho de cada povo seja um limite, para que o orgulho daquele outro povo não venha a conflitar e os dois maquinarem coisas contra Deus ou contra o seu povo. É o que o verso 6 nos fala, assim, ó, um povo e uma única língua. A resposta de Deus a essa presunção humana é tornar difícil a compreensão, vocês não vão nem se entender. Deus construiu um mundo no qual o sistema de orgulho de cada naçãozinha, cada grupo de pessoas, ele limita, ele restringe o orgulho dos outros, porque Deus conhece o potencial de cada ser humano. Deus não criou o ser humano à sua imagem e semelhança? Sim ou não? Claro, porque Ele mesmo colocou ali dentro, querido. Agora, eu gostaria de levar esse texto, indo já para o final dos tempos. O que é que isso tem a ver com a glória de Cristo? A Bíblia inteira ela é um reflexo da glória de Cristo. O Velho Testamento é uma sombra do que Jesus viria, os rituais e tudo mais. Nós vamos ver isso aí ao longo do ano, mas eu queria te deixar um princípio hoje, para que você leve para o resto do ano. Quando Deus permite algo, Ele o faz por alguma razão. Vamos repetir? Quando Deus permite algo, Ele o faz por alguma razão. E esse motivo faz parte de um plano. Diga aí. E esse motivo faz parte de um plano. Quando Deus permite algo, Ele faz por uma razão. E esse motivo faz parte de um plano. Isso é um princípio. Então guarde isso para a tua vida. Não importa o que acontecer agora. Se você pegou o Covid-19 ou não. Se deu certo esse negócio ou não. Não importa. Se Deus permite algo, Ele faz por alguma razão. E esse motivo tem um plano. Esse é o princípio. Deus não age sem rumo, querido. Aqui não foi uma reflexão tardia de Deus. E agora acho que eu vou confundir o idioma deles. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já planejou, Deus já traçou e sabia, dentro da sua presciência, a inclinação do homem para o mal. A natureza adâmica do pecado ainda estava dentro dele, depois que ele saiu do dilúvio. E agora ele quer edificar essa cidade. Deus, sabendo disso, já coloca a divisão de línguas como sistema de proteção, e já coloca a criação de vários povos. Mas olha onde vai entrar Jesus aqui na história. Olha que fantástico, como Deus usa todas essas coisas. Aí precisamos perguntar novamente, como esse pecado e as suas consequências, com as línguas divididas dos povos ali, servem para a glória de Cristo. Eu penso que duas coisas. Primeiro, a destruição do orgulho. O orgulho é um dos princípios, né, de todo o pecado. Mas eu quero te mostrar um modo aqui na história da Torre de Babel que glorifica Cristo. Suponha que alguém pergunte, mas não vai haver lá nos últimos dias um grande governo? Não vai haver um grande governo global, em que os cristãos vão ser perseguidos em todos os lugares? Não vai haver um governo único assim? A resposta é sim. Vai haver um momento na história, onde o mundo vai se reunir, ainda que temporariamente, debaixo de um governo global. Se essas doenças que estamos vendo hoje são parte disso, ainda não temos a figura total, mas nós já temos indicações das dores de parto que se alastram. Há rumores que isso aí serve também para economia, tem outras pessoas aí por trás ganhando muito dinheiro, ok. Mas nós já vemos como o mundo é suscetível de um dia ou de uma semana para o outro. Quando está tudo bem, de repente acontece um caos econômico global, não é isso? Nós estamos vendo, estamos experimentando. Então o mundo está caminhando realmente para um governo, eu não digo único, universal, mas pelo menos dentro do mundo que nós conhecemos como mundo civilizado, sim. E dentro desse mundo, que é preciso que você saiba, haverá uma perseguição. Haverá uma opressão em especial por aqueles que amam a palavra de Deus. A Bíblia já é clara a respeito disso. E o que Deus vai fazer? Nos últimos tempos, Deus vai afrouxar, vamos dizer assim, né, as restrições que retêm esse mal hoje. Hoje esse mal ainda é restrito. A misericórdia de Deus nos alcança. Mas nos últimos tempos a Bíblia diz que Deus vai afrouxar um pouco essas restrições, para que realmente aconteça aquilo que Ele já previu. Paulo, quando ele fala aos Tessalonicenses, ele fala a respeito de um homem, ele chama o filho da iniquidade. João, quando escreve em Apocalipse, chama ele de a besta. Nós conhecemos em outros lugares como o anticristo, e ele vai surgir como uma grande atração global, e haverá horríveis perseguições contra os cristãos. Mas o que tem a ver com o texto da Torre de Babel? Eu penso que o link com a Torre de Babel, que leva-nos até o Apocalipse, daquilo com os rebeldes da planície de Sinar, ele está aqui no verso 9, olha lá. Por isso,
a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua deles. Como eu mencionei antes, essa palavra Babel no hebraico, ela ocorre 200 vezes, mais ou menos. E lá na frente, a maior parte dela é traduzida como Babilônia. Surgiu uma cidade chamada Babilônia, que conquistou, foi um dos grandes impérios da terra, o Império Babilônico. E um certo dia o seu rei estava lá diante da sua sacada, e ele parou e começou a contemplar as suas cidades. Todo mundo já ouviu o mito ou a história dos grandes jardins suspensos da Babilônia, as grandes construções que haviam na Babilônia. Então eu imagino que deveria ser uma cidade extraordinária mesmo. E um dia Nabucodonosor, da varanda ou da sacada do seu palácio, ele para e olha para aquela grande cidade extraordinária, um império, capital de um império, bonita, linda, limpa, com rios passando no meio, jardins suspensos, coisas maravilhosas. E ele se engrandece, ele cai no mesmo pecado que eles. Eu vou construir um nome para mim mesmo. Olha o que eu fiz. E ele contempla. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, Deus olhou para ele e simplesmente fez como fez em Babel. Olhou, você acha que você é grande mesmo, que você acabou de construir uma torre que para você parece que atingiu os céus? Deixa eu te mostrar algo. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou louco e foi comer grama durante muitos meses, até que um dia ele recobrou a consciência. E não bastando isso, querido, onde está a Babilônia hoje? Deus lançou uma profecia que não haveria pedra sobre pedra. Você precisa assistir um documentário para você conseguir enxergar onde está a Babilônia. Você precisa ir ao Iraque hoje para ver, não tem quase nem ruínas lá. Algumas pedras foram achadas, foram levadas lá para a Alemanha, Leandro, se você for lá de novo, vai lá no museu. Conseguiram reconstruir em Malemar um portal a respeito de como era um dos portais da Babilônia, mas tiveram que juntar os pedaços. Aonde está a Babilônia hoje? Aquela grande cidade, é como você imaginar, querido, Nova York ou São Paulo desaparecendo. Foi isso que aconteceu. Aquela grande torre que eles estavam construindo não ficou vestígios. A grande cidade da Babilônia, que era a capital do mundo, não ficou vestígios. E nos últimos tempos haverá uma nova Babilônia, não mais uma cidade. Mas o que a Babilônia representa como um sistema. Qual é o sistema da Babilônia? É o sistema de Babel, de desafio a Deus. Não é o sistema de construir uma cidade para proteger as pessoas, ou construir uma torre para ser exaltado. É um sistema de ir contra aquilo que Deus falou. E nós estamos vendo, quando começa a erguer uma cidade, a fundação dessa Babilônia hoje nos nossos tempos. O sistema da grande cidade de Babilônia dos últimos tempos está sendo erigido diante dos nossos olhos. E às vezes nós não conseguimos enxergar. A Torre de Babel está sendo reconstruída no sentido de vamos construir um nome para nós mesmos. A humanidade pensa assim hoje. Eu vou fazer, eu não dependo de Deus. Apocalipse capítulo 14, 8. Olha o resultado. Lá no final da Bíblia. Está lá na tela. Caiu. A grande Babilônia que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Lembra de nações? Nações não são só geopolíticos, grupos de pessoas espalhados pela terra. Esse é o fim dela, querida, é o fim do sistema, também vai cair. Ele vai vir como um governo único? Vai. Ele vai causar um tempo de perseguição sobre os cristãos? Vai, mas ele vai cair. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Caiu a grande Babilônia. Onde está? Assim como a Torre de Babel foi posta ao chão, esse sistema vai ser posto. Uma breve descrição da Torre de Babel nos últimos dias está lá no livro de Apocalipse também, no capítulo 18. Verso 5, verso 7, verso 10. Vou colocar ali para vocês. Verso 5 diz assim, do capítulo 18. Os pecados dela, da cidade, se acumularam até os céus. Lembra? O que nós estamos lendo lá em Gênesis? Da Torre de Babel? Era para ir até onde? Então olha o paralelo entre o sistema agora. Os pecados dessa cidade, que cidade é essa? Do sistema do mundo de governo, que é contra Deus, que nega a Deus, a soberania de Deus, que quer desobedecer a Deus. Os pecados dela se acumularam até os céus. E se lembrou Deus das injustiças que ela praticou. O verso 7 diz assim, quanto a si mesma glorificou. Lembra o que Babel queria fazer? A Torre de Babel queria fazer? Construir um nome para si mesmo. E agora lá no final de Apocalipse, dentro desse sistema, a si mesma se glorificou, viveu em luxúria,
deem a ela em igual medida tormento e pranto, porque ela pensa assim, olha, pensamento, estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. O que é isso? Amor é o elogio, amor a simplesmente a glória própria. Querido, esse é o sistema do mundo, por isso que eu falei, existem pecados ocultos lá dentro de nós, que estão entrando dentro do sistema de Babel, ou dos nossos dias da Babilônia, estão lá dentro, e elas vão se manifestar exteriormente como, construir uma cidade, significa que eu começo a depositar a minha confiança em coisas que não são Deus, eu começo a depositar minha confiança apenas no meu trabalho, apenas no que eu tenho no banco, apenas se o governo está tomando conta das situações, a minha confiança está lá, e quando essas coisas são tiradas de mim, a minha alegria se vai, o meu ânimo, ou a minha confiança se vai, e eu me desespero. Cuidado, porque talvez esse sistema esteja entrando dentro de você também. Ele continua dizendo no verso 10, ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Essa é a promessa de Deus para mim e para você, querido. Nós não precisamos temer quanto a isso. Nós não precisamos temer quando esse governo chegar e se alastrar, nós não precisamos temer se restrições forem impostas a nós não precisamos temer se precisarmos fechar as portas da igreja aqui, para não podermos mais nos reunir neste lugar, porque a igreja vai estar acontecendo aonde ela estiver. Você crê nisso? Aí sim você é a igreja levando, né, a palavra de Deus lá no encalço, lá talvez na quietude, porque você está sendo impedido de se reunir em um lugar, mas a palavra de Deus não vai deixar de ser alastrada, ela nunca foi. Então assim, no último dia, Deus vai afrouxar as restrições que impõem hoje as nações, de perseguirem os cristãos, de proclamarem a palavra, porque enquanto isso elas vão se inchar de orgulho, as nações vão se inchar de orgulho, os cristãos vão sofrer por um determinado período. Mas aqui vem a boa notícia, se você puder abrir, abre aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, se você não puder abrir, anote. Leve isso como confiança para você. Os cristãos em Tessalônica estavam desesperados porque tinha um imperador que estava matando todo mundo. Tinha um imperador que estava perseguindo todo mundo, os cristãos entravam dentro das casas, eles não podiam se reunir como igreja, era uma realidade terrível. E eles estavam com medo porque tinha muita gente morrendo, muitos irmãos da fé morrendo. E aí Paulo escreve essa segunda carta aos Tessalonicenses falando sobre isso, sobre a morte. É aqui onde fala assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes, como os lá de fora, a respeito dos que dormem, dos que morrem. Ele traz alerta sobre isso, ele traz alerta sobre o fim dos tempos, e ele fala sobre isso aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, ele fala assim, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, preste atenção, matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Não te preocupe com o iníquo, querido. A tua preocupação não deve ser com o anticristo. Você não deve ter medo do anticristo. Semana passada eu falei para você não ter medo do inferno, né? Você não deve ter medo do anticristo, você não deve ter medo do sistema. Você não deve ter medo que as nações estão se enchendo de orgulho. Você não deve ter medo que o mundo está caminhando para esse sistema de pensamento onde fala-se que é uma diversidade, mas é uma diversidade enquanto você não discorda deles. Naquilo que você discorda, eles te acusam de fascista, de fanático, de sei lá do que, de ignorante. Você não deve ter medo dessas coisas. Jesus já tem o controle nas suas mãos, Deus já tem o controle nas suas mãos. Por isso que eu falei que Babel, ele reflete uma glória de Cristo. Porque da mesma maneira com que Deus veio, junto com Jesus e o Espírito Santo interviu, Ele está olhando para esse sistema de hoje, e Ele vai vir, é o que a palavra diz, como um sopro. Isso não é nada para mim. Isso é como você, humano, tentou construir uma grande torre e eu tenho que descer para ver a tua grande torre. Deus está cuidando de você em todo o tempo. Deus está quebrando e vai quebrar o orgulho das nações. Gênesis 11 é um prenúncio disso. E a segunda e última coisa, que eu penso que o pecado de Babel e o julgamento de Deus sobre ela leva à glória de Cristo, é que a autoridade, o poder de Jesus, eles vão ser ampliados quanto a isso. Olha comigo ali, por exemplo, Mateus capítulo 28, você não precisaria nem abrir, que você já sabe de cor, né? Mateus capítulo 28, palavra de Jesus, ide, fazei de todas
Vamos parar por aqui? Que nações são essas? Todas as geopolíticas e todas aquelas que surgiram aonde? Em Babel. Então agora, o poder de Jesus de fazer discípulos é pegar todas aquelas línguas, aqueles idiomas que foram criados no momento para separação, no momento para proteção, aquelas nações que foram criadas no momento para proteção e separação e para encher a terra. Agora Jesus fala assim, vão agora para todas essas criadas. Vão, e agora vão surgir discípulos de Cristo de todas essas nações. Vocês se juntaram para desobedecer a Deus que mandou vocês se desagruparem? Vocês se juntaram para fazer um monumento, para criar elogio e nome e glória para vocês mesmos? Pois bem, agora Jesus em Mateus 28 ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora eu quero que vocês vão e por tudo aquilo que aconteceu lá no Gênesis capítulo 11, vocês vão trazer glória a mim, porque vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Em resposta ao pecado, Deus dividiu as línguas. Em resposta ao pecado, Deus dividiu as nações, mas no final Ele amplia a autoridade e o poder de Cristo para fazer discípulos em toda língua e nação. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, querido, é o mesmo que deve ser dito sobre o Evangelho em particular. O Evangelho de Jesus, a mensagem da morte e da ressurreição, a mensagem do poder da justificação, não é uma rebelião tribal, que fica só aqui nesse círculo. O Evangelho hoje ele invade todas as línguas e todas as nações. Por isso que ele vai ser perseguido. E para concluir, querido, Jesus é glorificado hoje, amém? Mas ele vai ser ainda mais. Jesus é glorificado hoje, mas ele vai ser ainda mais. O louvor que Jesus recebe de todas as línguas é mais bonito do que se fosse só em uma língua aqui. Humanamente falando, né? Não sendo a língua dos céus. Mas o louvor que ele recebe, a oração que ele recebe em vários idiomas hoje, se une na oração lá do irmão que está lá na China, que estão vivendo dias mais difíceis. A oração que nós fizemos hoje aqui com a pastora Sueli em português, se une à oração dos nossos irmãos coreanos, dos nossos irmãos americanos em outras línguas, e Deus conhecendo todas elas. Eu quero te convidar a olhar para os últimos tempos. Apocalipse de novo, vamos encerrar a palavra com... Começamos com o primeiro livro da Bíblia, vamos encerrar com o último. Apocalipse capítulo 5. Dani. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. Diz assim, é uma visão de João nos últimos tempos, escute. Cantavam um cântico novo. Cântico novo, quando a Bíblia fala, é um cântico que não existe. Ninguém inventou ainda, não é uma canção que nós conhecemos, não é o maior hit do momento. Um cântico novo. O que eles diziam? Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos. Estou preparando uma palavra exclusiva sobre esse momento dos selos quebrados. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus quem? Os que procedem de toda tribo que foi criada lá em Babel, de toda língua diferente que foi criada lá em Babel, de todo povo e toda nação, e para o nosso Deus, agora constituíste eles reino e sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Adiante mais algumas páginas do capítulo 7, por favor. Versículos 9 e 10 também. João está descrevendo o que ele está vendo. O final dos tempos. É o final da primeira cronologia de Apocalipse aqui. Depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Querido, imagine. Qual foi a cena que você viu na internet? Qual foi o dia que você foi em um estádio? Um lugar que você viu uma grande multidão que ninguém pode contar. Você olha um mar de gente. Uma manifestação, não sei, imagine. É o que João está vendo. Uma grande multidão que não dá nem para contar. Todas as nações, tribos, povos, línguas, o que ele está vendo? Preto, amarelo, vermelho, sei lá, qualquer cor de raça que você queira imaginar, de tudo que é tipo, gente careca, gente cabeluda, gente bem vestido, mal vestido, gente de tudo que é tipo. Ele está vendo, olha, gente de um mar de gente, de toda tribo, língua, nação, de tudo que é biotipo que você possa imaginar. O que eles estavam fazendo? Em pé,
diante do trono, diante do Cordeiro. Vestidos de quê? Vestes brancas, significa que a pureza chegou sobre eles. Com ramos de palmeiras nas mãos, significa saudação. Lembra como Jesus entrou, que chama-se hoje na sexta-feira de Ramos? Tipo assim, Senhor, esse é o teu lugar, estamos diante de ti. E eles se juntam agora com voz forte, ou existem algumas traduções que dizem em uníssono, uma só voz. Lembra da divisão lá atrás? Olha como vai ser no final. Eles clamam dizendo ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E daqui em diante começa a vir uma descrição de um cântico, de nações se prostrando diante do Senhor, os 24 anciões depositando a sua coroa diante do trono e do Cordeiro, declarando digno é Ele que era, que é e que há de vir. As nações se prostram diante dele, toda tribo, língua e nação vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Querido, não te preocupe com o que está acontecendo no mundo em demasia. Use o espírito de moderação. Sabe, lá nas planícies do Sinar, um grande pecado foi concebido e a multiplicação das línguas e dos povos aconteceu. Mas o fim disso tudo é que todas essas nações, línguas, estarão diante do trono e do Cordeiro. Eu e você estamos nessa. Se vamos chegar lá com Covid-19, com coronavírus ou não, essa não é a nossa maior preocupação. Tomamos as devidas precauções como seres humanos, como eu já falei para você no começo. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa palavra de encorajamento. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder. Mas de poder, de confiança. Que você ouça as notícias e se elas forem terríveis, clame mais alto ainda. Levante um aleluia mais forte que os ruídos. Ore, clame. Vamos tomar as precauções necessárias, mas a nossa fé não está em quarentena. Perceba isso. A nossa fé não vai estar em quarentena, querido. Podemos ficar em quarentena fisicamente, sim, mas a nossa fé não está em quarentena. Se você tiver notícias nos próximos dias, nas próximas semanas, de irmãos que talvez estão infectados, não se apavore. Como nós aconselhamos aqui, fique em casa, tome as devidas precauções, mas nós vamos nos levantar um clamor. Amém? Se coloque em pé, por favor. Você acabou de ouvir uma mensagem produzida pela Verdade que Liberta, adorando a Deus, transmitindo vida, cultivando relacionamentos.